Evangelho segundo escreveu São Mateus, capítulo número 25 e o versículo de número 29. Diz assim: porque a qualquer que tiver será dado e terá em abundância, mas o que não tiver, até o que tem, ser-lhe-á tirado. Vou ler mais uma vez. Porque a qualquer um que tiver será dado e terá em abundância, mas ao que não tiver, até o que tem, ser-lhe-á tirado. Amém, irmãos? Pode sentar-se. Glória a Deus. Meus irmãos, nós estamos agradecidos a Deus por nós estarmos aqui nesta noite. Eu quero nesta noite aqui trazer uma palavra de reflexão aos irmãos. Esta palavra foi pronunciada em uma das parábolas do nosso mestre Jesus, a chamada parábola dos talentos. Os irmãos sabem e conhecem muito bem a história desta parábola. Jesus vai nos contar que um senhor de muitos servos, resolvendo viajar para muito longe, ele então resolve dividir riquezas, dividir talentos. Para nossa cultura, nós não sabemos muito sobre o que é talento, mas para a cultura de Jesus na época e nos dias que ele contou essa parábola, era muito conhecido os talentos. Talentos, irmãos, tinha pelo menos 3 tipos. Eles eram de ouro ou de prata. Um talento de ouro, irmãos, um talento custava mais ou menos 16 mil dias de um trabalhador. Um só talento. Tinha talento que pesava 25 quilos de ouro puro. Tinha talento que pesava 28 quilos. E tinha outros talentos que pesava 30 quilos de ouro puro. Então Jesus vai ilustrar uma lição, uma verdade, contando a história deste senhor, tendo alguns servos. Ele vai fazer uma longa viagem. Então, ele chama o primeiro servo e diz assim: eu vou te dar 5 talentos, e eu vou lhe confiar essa riqueza de 5 talentos, e eu quero que você trabalhe com ele, eu quero que você o granjeie. Chamou o segundo servo e deu 2 talentos, e a proposta foi a mesma, para granjear, para trabalhar com ele. E chamou o terceiro servo e deu 1 talento. Observe, irmãos, que ele vai dar talentos, uma riqueza, como eu já falei para os irmãos, 16 mil dias de um trabalhador, apenas 1 talento, mas ele vai confiar aos seus servos. E eu achei muito interessante que eu, analisando esse texto, irmãos, quando ele vai falar no final dessa parábola com o servo infiel, no verso 27 ele diz assim: eu devia ter dado o meu dinheiro, meus talentos, aos banqueiros. Por quê, irmãos? Porque a pessoa mais preparada, a pessoa mais indicada para trabalhar com essas riquezas, não eram os servos, eram os banqueiros. Só que no fundo, o pano de fundo dessa parábola tem lições maravilhosas para nós, irmãos. Porque quem é o Senhor que vai viajar para longe? Jesus. Quem é os servos que vão receber os talentos? Nós, a igreja. Quem são os banqueiros? Israel. Porque Israel, irmãos, literalmente falando, hoje, apesar de tudo o que aconteceu, Israel foi quase exterminado em 2000 anos de história, irmãos. Mas Israel hoje contém cerca de 50% do PIB mundial. 50% de toda a riqueza do mundo está na mão dos judeus, irmãos.
Ou seja, se existe uma pessoa indicada para saber trabalhar com valores, são eles. Mas Deus um dia resolveu deixar eles e entregar essas riquezas para nós, irmãos, que somos servos. E isso, em outras palavras, irmãos, se chama graça de Deus. E se nós temos alguma coisa, nós estamos aqui, irmãos, devido à graça de Deus. O que é graça, irmãos? Graça quer dizer favor imerecido de Deus. Nós não estamos aqui porque somos bons, não. Eu não estou aqui neste púlpito porque prego bem, eu tenho inteligência. Não, irmãos, nós estamos aqui pela graça de Deus. Você está sentado aí com os príncipes do povo de Deus, é pela graça de Deus, porque se não fosse a graça dele, irmãos, você não estaria aqui. Se não fosse a graça de Deus, muitos de nós já estaríamos 7 palmos debaixo da terra, morto, enterrado. Se não fosse a graça de Deus, irmãos, quem sabe estaríamos num leito de UTI de hospital. Se não fosse a graça de Deus, irmãos, quem sabe estaríamos atrás de uma cela fria. Se não fosse a graça de Deus, talvez esta noite estaríamos com o nariz cheio de cocaína. Se não fosse a graça de Deus, talvez, irmãos, nós estaríamos alcoolizados, deitados numa sarjeta, numa valeta, se prostituindo, pecando. Mas a graça de Deus um dia nos alcançou, irmãos, e graças a Deus, porque hoje estamos aqui, porque a graça de Deus é um presente de Deus sobre as nossas vidas. Só quem acredita, levante a sua mão. Efésios capítulo 2, versículo 8, Paulo nos diz assim: pela graça sois salvos, e isso não vem de vós, é dom de Deus, é dom de Deus, é presente de Deus. Quem pode adorar a Deus por isso aqui nesta noite? Aleluia! A graça de Deus é maravilhosa, irmãos, e por isso estamos aqui nesta noite. Eu quero dizer para você que a graça de Deus não faz acepção de pessoas. A graça de Deus, irmãos, não exclui ninguém. A graça de Deus acolhe a todos. Por isso que Paulo disse em Tito 2:11, porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Em Tiago capítulo 4, verso 6, Tiago diz assim: porque Deus resiste os soberbos, mas dá graça ao humilde. Paulo, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 10, ele diz assim: pela graça de Deus, eu sou o que sou. Ei, irmãos, só nós somos uma coisa, é pela graça de Deus. Eu sou pastor, pela graça de Deus. Seus irmãos são obreiros, é pela graça de Deus. Se você cantou aqui nesta noite, é pela graça de Deus. Se você não cantou, mas está sentado aí, é pela graça de Deus. E isso é motivo de nós prestar um culto de adoração ao nosso Deus. Aleluia. E alguém pode dizer assim: mas a graça de Deus não me alcançou, pastor, porque eu sou um pecador, eu peco demais, eu erro demais, eu me afirmo, mas de repente eu me afasto, de repente eu estou bem com Deus, de repente eu estou mal com Deus. Mas Paulo diz em Romanos capítulo 5 e versículo 20: onde abundou o pecado, superabundou a graça. Aonde tem mais pecado, mais graça de Deus, mais graça de Deus para santificar a sua vida. Aleluia, aleluia, aleluia. Jesus começa a parábola explicando então para nós, irmãos, como é grande, como é imensurável essa graça de Deus. Olha o versículo de número 15: e deu a um 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1. Observe essa expressão aqui, irmãos: cada um segundo a sua capacidade. Nós já pregamos muito errado isso aqui, irmãos, porque quando nós lemos esse texto e pensamos que é cada um a sua capacidade, porque aquele que Deus dá 5 tem uma capacidade maior, aquele que Deus dá 2 tem outra capacidade, e o 1 parece que ele tem uma capacidade menor. E logo nós pensamos, quando lemos, que essa capacidade é intelectual, que essa capacidade é de inteligência. Mas se você for estudar, essa palavra grega capacidade não está falando de intelectualismo,
não está falando de inteligência. Esta palavra capacidade está falando em uma pessoa estruturada, ou alguma coisa como se fosse uma balança, estruturada, projetado para suportar pressões e pesos. Ou seja, Deus não dá 5 talentos para um porque ele é mais inteligente. Deus não dá 2 talentos para outro porque ele tem uma faculdade ou estudou mais. Deus dá mais talento para um do que para outro, porque Ele conhece o limite de cada um, Ele sabe aonde nós fomos aguentar. Ou seja, quanto mais eu me preparo, quanto mais eu me estruturo, mais talento Deus vai colocar na nossa mão. Por isso que você passa por prova, meu irmão. Por isso que eu passo por prova, porque quanto mais fogo tiver no ferro, mais vamos suportar as pesos e as aflições da vida. Quanto mais fogo tiver, irmãos, mais vamos aguentar aquilo que Deus vai colocar na nossa mão. Então, se você está passando por prova, está passando por circunstâncias difíceis, é porque Deus tem muitos talentos para colocar na sua mão. E se você não passar pelo fogo, o ferro quebra. Mas graças a Deus pela sua vida, que você está aqui nesta noite, porque tem suportado as aflições e tem você nesta noite. Tem talento de Deus para você nesta noite. Eu estava vendo, irmãos, como é que o ferreiro prepara o ferro. Sabe como é que o ferreiro prepara o ferro, irmãos? Ele põe o ferro no fogo e deixa esquentar. E o ferro vai esquentando, o ferro vai esquentando. De repente o ferro, irmãos, fica vermelho pelo fogo. Então o ferreiro tira o ferro do fogo, irmãos, e começa a martelar o ferro, começa a bater no ferro. E o ferro vai pegando forma. E ele, de repente, quando para de bater, ele coloca mais o ferro no fogo, tira novamente e começa a bater. E o ferro vai pegando forma. E o ferro então está preparado para aguentar as pressões e os pesos. Irmãos, eu quero dizer para você, se você está na fornalha, no fogo, e se você está sendo batido, é porque Deus tem algo na sua vida. Tem talento de Deus vindo aí, tem talento de Deus vindo aí. Aleluia. Então entenda nesta noite, irmãos, que não é a tua inteligência emocional que vai fazer Deus dar mais, mas é a estrutura que você tem. Porque assim, irmãos, muitas vezes nós queremos crescer para cima, mas não queremos crescer para baixo. Não é assim? Deus nos faz uma promessa, Deus nos dá um talento, e nós pensamos, agora eu vou só crescer para cima. Mas o dia que Deus fez a promessa para você, você não começou a crescer para cima. O dia que Deus fez a promessa para você, você começou a crescer para baixo. O problema é que crescer para cima todo mundo vê. O problema é que crescer para cima você está nos holofotes. Mas quando você está crescendo para baixo, ninguém vê. Está longe do teu alcance visual. Aí vem só guerra na sua vida. Vem só aflição na sua vida. E você não entende, mas Deus fez uma promessa para mim. O que está acontecendo? Será que não foi a voz de Deus? Será que Deus esqueceu a promessa? Ei, irmão, Deus não é homem que minta, nem filho do homem para que se arrependa. É que você está crescendo para baixo. Você está adquirindo estrutura para aguentar as pressões da vida. Eu estava vendo, irmão, sobre uma planta chamada bambu chinês. Você já deve ter ouvido falar sobre isso. Não tem aqui, é só na China. O bambu chinês é tremendo, irmãos, porque o bambu chinês, ele primeiro cresce para baixo, para depois crescer para cima. Ou seja, quando se plantamos o bambu chinês, irmãos, ele fica cerca de 7 anos, irmãos, crescendo só para baixo, sem crescer para cima. 7 anos, irmãos, ele vai crescer só para baixo. Ele vai adquirir raízes, ele vai se fortalecer, ele vai se estruturar. Depois de 7 anos, irmãos, então em 7 meses, o bambu chinês cresce
1 metro em 7 meses. Em 7 anos, irmãos, o bambu chinês está mais com 10 metros de altura. Sabe por quê? Porque Deus quer nos ensinar, irmãos, que primeiro devemos crescer para baixo, para depois crescer para cima. Então entenda o que Deus tem na sua vida. Primeiro Ele te dá a estrutura, primeiro Ele te prepara, primeiro Ele te passa pelo fogo, primeiro Ele te bate, mas depois te levanta, irmãos, com talentos para você usar na obra de Deus. Só quem tem talento, levante a sua mão para cima e diga: Senhor, me usa nesses últimos dias. Senhor, me usa nesses últimos dias. Eu sei que o Senhor me deu talentos na minha mão, eu sei que o Senhor me deu talentos, o Senhor está me estruturando, o Senhor está me fortalecendo, e eu quero dizer que você vai fazer a diferença nesses últimos dias da igreja na face da terra. Você por enquanto cresceu para baixo, mas já já você vai crescer para cima, já já você vai crescer para cima. Glória a Deus, glória a Deus. E a impressão que dá, irmãos, que nós olhamos para a pessoa que está do nosso lado e dizemos assim: mas eu não sou nada. O que tem de crente, irmão, com complexo de inferioridade. Ele diz assim, a gente pergunta para ele: o que você é lá na igreja, irmão? Eu sou membro de banco, pastor. Irmãos, membro de banco é madeira e prego, irmãos. Você é príncipe de Deus, irmãos. O Salmo 103, o salmista diz assim: quem é como o Senhor, que habita nas alturas e que se encurva do seu trono para ver o que se passa sobre a terra? Que do pó levanta o pequeno e do monte de lixo levanta o necessitado e faz assentar com os príncipes do seu povo. Irmão, irmã, você não é membro de banco, você é príncipe e princesa de Deus, e Deus tem riquezas na sua mão, Deus tem riqueza, Deus tem talento na sua mão. Mas sempre acontece, nós somos seres humanos, irmãos, sempre acontece isso. E nós dizemos assim: eu não faço a obra porque o pastor, ele prega, o pastor toca, o pastor tem talento, e eu não tenho nada de talento. Irmãos, todos nós, quando Deus nos chamou, Deus nos deu pelo menos um talento, irmãos. Agora tem uma coisa que eu quero falar para os irmãos aqui nesta noite: Deus nos dá talentos, irmão, de acordo com aquilo que se movimentamos. Oh, glória! Todo mundo começa apenas com um talento. Todo mundo começa fazendo coisas pequenas. Não lembra de Davi, irmãos? A primeira função de Davi foi cuidar de 5 ovelhas no deserto. Mas como ele foi zeloso e usou o talento que Deus deu, Deus colocou ele assentado sobre o trono de Israel, irmãos. Porque se você cuida das pequenas coisas e você se movimenta com aquilo que Deus te deu, irmãos, Deus vai te dar muito mais, muito mais, muito mais, muito mais nas suas mãos. Aleluia. E a história diz então, irmãos, que o Senhor voltou de viagem. E preste bem atenção nisso que eu vou falar agora. Ele veio acertar contas. Não se engane, Deus vai acertar contas. Não brinque com o tempo. Isso é profético aqui para alguém aqui nesta noite. Não brinque com o tempo de vida que Deus te deu. Porque Eclesiastes capítulo 3 diz assim: porque para tudo há um tempo debaixo do céu, tempo determinado, e para tudo há um propósito de tempo. Aí ele vai dizer assim: há tempo de nascer, há tempo de morrer, há tempo de prantear, há tempo de se alegrar, há tempo de espalhar pedras, há tempo de ajuntar pedras. Agora observe uma coisa: todos nós temos um tempo. Desde o dia que Deus te chamou, Ele colocou um talento na sua mão. Ninguém ficou na obra sem talento. Não existe servo sem talento. Mas você está decorrendo pelo tempo, e o Senhor vai vir acertar contas contigo. Oh, glória! Deus vai... Eu estou falando para alguém aqui nesta noite. Deus vai acertar contas contigo. Não brinque com Deus. Não pense que Deus está alheio à situação que Deus não está. Deus
Deus não está alheio à sua obra. Deus não está alheio à sua igreja. E o Senhor veio acertar contas. E o primeiro tinha quantos talentos, irmãos? 5, ó. E ele chegou para o seu senhor. Isso tem um segredo aqui que eu não vou falar hoje. Mas ele chegou para o seu senhor e falou assim: ó Senhor, o Senhor me deu 5 talentos, mas eu trabalhei, eu me projetei, eu andei, eu movimentei, e está aqui, Senhor, no meu movimento, granjei 10, o dobro, 100%. Aí o Senhor olha para ele e diz assim: bom servo e fiel, oh glória, porque foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Aí veio o segundo servo, irmãos. E o segundo servo, o Senhor tinha dado 2 talentos para eles. E ele chegou para o seu senhor e disse: o Senhor me deu 2 talentos, e eu movimentei, eu granjeei, e aqui está 4 talentos, 100%. Aí mais uma vez o Senhor diz assim: servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Só que tem um problema, irmãos. Aí veio o terceiro. Quando vem o terceiro, irmãos, o terceiro está sem nada na mão, e diz assim: ó meu Senhor, porque eu conhecia-te a ti. Olha a expressão verbal, conhecia-te a ti. Porque o Senhor colhe aonde não plantou, cega aonde não juntou. E eu fiquei atemorizado, e eu peguei o talento que tu me deste e enterrei. Deixa eu falar 2 coisas aqui, irmãos. Por que esse servo enterrou o talento? Primeiro, ele não valorizou o que recebeu do seu senhor. Observe que ele diz para o seu senhor assim: eu escondi o teu talento na terra. Olha que tremendo isso, irmãos. Que riqueza o que Jesus está falando. O talento que tu me deste, eu escondi e enterrei na terra. Por que ele enterrou na terra, irmãos? Porque terra fala da nossa humanidade. A Bíblia diz que nós fomos criados do pó da terra, e a terra fala da nossa humanidade. E muitos, irmãos, escondem e enterram o talento na terra, porque, por um lado, ele diz assim: não adianta eu movimentar o talento que Deus me deu, não adianta eu fazer nada na obra de Deus, porque eu sou muito falho, eu sou fraco, e por causa das minhas fraquezas, por causa das minhas falhas, eu não vou executar a missão que Deus me deu, eu não vou granjear os talentos. Aí para o outro lado, lá no outro extremo, irmãos, tem alguém que fala assim: eu não estou fazendo, porque eu não achei ambiente para fazer. Por um lado, então, tem alguém que não faz porque se acha fraco, se acha falho, tem defeitos, terra, humanidade. O homem é assim. Por outro lado, tem alguém que diz assim: eu não faço porque eu não tenho ambiente para fazer. E tem até alguém que diz assim, irmãos: eu vou sair da igreja e vou para uma igreja bem pequena, porque lá tem ambiente para mim trabalhar. Ei, irmão, você não trabalha aqui, vai trabalhar em lugar nenhum.
Porque se Deus colocou alguma coisa na tua mão, irmãos, você pode frequentar e congregar numa igreja que tem 10 mil membros. Deus vai te usar lá e vai te honrar lá. Deus vai fazer você trabalhar aonde tem 10 mil membros. Alguém vai enxergar você lá no meio. Glória a Deus. Mas você também pode congregar numa igreja que tem 6, 8, 10 membros. Deus vai te honrar lá também, porque os olhos de Deus estão sobre os fiéis da terra. Só quem acredita, levanta a sua mão para cima. Então não há desculpa para não fazer nada na obra de Deus. Tem talento na sua mão. É tempo de você se levantar, parar de dar desculpa e começar a fazer aquilo que Deus ordenou para você fazer. Oh, glória! Por isso que nossas igrejas, meus irmãos, tem muita gente nas periferias dos cantos da nossa igreja, porque não querem fazer. Ah, pastor, eu não faço porque eu sou muito pequeno. Eu não faço porque não tem ambiente. Aqui uma igreja grande aqui. Ei, irmão, não precisa. Quando você começar a movimentar, Deus vai honrar e vai mostrar o teu talento. Agora, se você continuar parado, tem uma palavra profética para você nessa noite. O tempo está acabando. O tempo está acabando e o Senhor está voltando, e Ele vai acertar contas contigo. Não há desculpa para não fazer a obra de Deus. Oh, glória! Paulo disse a Timóteo, irmãos, na segunda carta, capítulo 1, versículo 6. Paulo disse para Timóteo assim: ó Timóteo, eu te lembro que desperte o dom que há em ti, porque Deus não te deu o espírito de temor, mas Deus te deu o espírito de fortaleza, espírito de amor, espírito de fé e espírito de moderação. Sabe por que Paulo fala isso para Timóteo? Timóteo, despertes o dom que há em ti. Porque Timóteo tinha pelo menos 3 problemas. O primeiro grande problema que Timóteo tinha, irmãos, ele era tímido. Por isso que Paulo escreve na segunda carta a ele, no capítulo 2, verso 15, diz assim: procura te apresentar a Deus como obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar, e que maneja bem a palavra da verdade. Timidez, irmãos, não é desculpa para você não fazer alguma coisa. Sabe qual era o segundo grande problema que Timóteo tinha, irmãos? Ele era enfermo. Ele tinha uma enfermidade, irmãos. E em 1 Timóteo 5:23, Paulo diz assim: não tome muita água, mas toma um pouco de vinho, por causa das tuas frequentes enfermidades no teu estômago. Ou seja, nem a enfermidade é desculpa para não fazer a obra de Deus. Qual o terceiro problema de Timóteo, irmãos? Terceiro problema de Timóteo era a sua juventude. Lidar com a juventude não é fácil, irmãos. Eu me lembro que eu fui jovem. Não é fácil você ser firme nos caminhos do Senhor. Quando você é jovem, parece que tudo conspira contra, irmãos. Parece que tudo conspira contra você. O mundo te puxa. Há um problema sério, você não consegue firmar. Mas também a juventude não é desculpa para você não fazer a obra de Deus. Porque Paulo fala em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 12, diz assim: ninguém despreze a tua mocidade, mas sei exemplo dos fiéis. Não tem desculpa, irmãos, para não fazer a obra de Deus. Sabe o que eu aprendo também, irmãos? Por que esse homem enterrou o talento, não valorizou, escondeu na terra? Segundo, aprenda isso, nunca mais esqueça, que você nunca mais vai ouvir também. Revelação de Deus é uma naia só do dia. Amém? Porque justificar é mais confortável do que se movimentar. Vou falar novamente aqui. Sabe por que ele enterrou o talento, irmãos? Porque justificar é mais confortável do que se movimentar. Observe que ele chega para o seu Senhor e diz assim:
Eu enterrei o talento, porque eu sei que tu é homem severo, que ajunta onde não espalhou, que ceifa onde não semeou. Ele deu uma justificativa, irmãos, e por isso ele enterrou o talento. E o que tem, irmãos, de crente em nosso meio? Estou falando aqui, estou falando no termo geral da igreja. Mas o que tem de crente por aí, irmãos? Que ele está cheio de justificativa. Porque se justificar é melhor do que se movimentar. O interessante, irmãos, que o único servo que se queixou do Senhor foi o que não fez nada. Porque só fala mal e murmura quem não faz nada, irmãos. Pode observar uma coisa: quem se queixar da obra, quem se queixar da igreja, quem falar mal do pastor, quem falar mal do líder, irmãos, você vai observar uma coisa: ele não faz nada, porque aquele que está fazendo, ele não tem tempo, irmão, ele está alegre. Vá conversar com alguém que está fazendo a obra de Deus e fala: pastor, está uma benção, pastor. Olha, eu estou orando, Deus está me usando para pregar, Deus está me usando para cantar, eu estou ajudando, cooperando no Mato Branco de Cima. Ó, pastor, eu estou querendo fazer a obra. E se tiver alguma coisa aí no meio da igreja, pode me dar, pastor, que eu faço também. Ah, irmão, a pessoa que faz a obra de Deus, que se movimenta, ele está alegre, irmão. Só fala mal quem está triste, só murmura quem está parado. Mas Deus nesta noite quer renovar a sua vida e te encher de unção e de poder. Esses dias eu falei aqui sobre Abacuque. No capítulo 1, Abacuque só se queixa. Ele diz assim: até quando, Senhor? Clamarei eu, e tu não ouvirás. Gritarei violência, e tu não escutarás. Por que me fazes ver a vexação e a impiedade? A destruição e a violência estão diante de mim. Por esta causa a lei se afrouxa, a sentença nunca sai. O ímpio cerca o justo, e o juízo sai pervertido. Murmurou ou não murmurou, irmãos? Ele acusou Deus de estar alheio à situação do povo. Aí Deus vai responder. Oh, glória. Deus não nos deixa sem resposta. Aí Deus diz assim: olha e vede quão grande maravilha eu faço no meio do meu povo. Olha, irmãos, olha que expressão: porque eu suscito, estou levantando os caldeus, os babilônicos. Porque os caldeus estão vindo apressadamente sobre a nação. Estão se movimentando e estão marchando sobre a largura da terra. Os seus cavalos são mais velozes que os leopardos, e eles andam mais do que os lobos vorazes, e são mais ágeis e vêm mais com pressa do que a águia quando está na corrida pela sua comida. Sabe o que Deus está falando para Abacuque, irmãos? Você vai ficar a vida inteira falando, murmurando, se queixando, mas eu uso até um povo ímpio, porque ele está se movimentando. Deus às vezes usa ímpio, irmãos, e não usa crente, porque enquanto o ímpio está fazendo, andando, está movimentando, o crente está parado, se queixando, murmurando. Mas Deus te trouxe aqui nesta noite para dizer para você: é tempo de se levantar e marchar. É tempo de se levantar e marchar. Ah, pastor, mas o mar vermelho está na minha frente. Mas a ordem de Deus é: marche, marche. Diga ao povo que marche, porque quando você marchar, o mar vai se abrir, e você no outro lado vai cantar o hino da vitória. O que aconteceu com este homem, irmãos? O Senhor olhou para ele e disse assim: servo mau e infiel, a sua parte
será nas trevas exteriores. Olha que pesada essa palavra, irmãos. Porque ali haverá choro e ranger de dentes. Porque ninguém poderá se desculpar perante o Senhor. A história desse homem poderia ser diferente, irmãos, porque muitos personagens na Bíblia não tiveram 5 talentos. Muitos personagens da Bíblia, irmãos, não tiveram 2 talentos. Muitos personagens fizeram a obra de Deus com apenas 1 talento. Segundo Reis, capítulo 5, verso 1. A Bíblia diz que na casa de Naamã, o chefe do exército do rei da Síria, tinha uma menina, irmãos, crente. Essa menina, irmãos, não sabia cantar. Essa menina não sabia pregar. A única coisa que essa menina sabia fazer, irmãos, o único talento que ela tinha, ela sabia onde ficava a casa do profeta. E ela falou para a sua senhora: queria eu que o meu senhor Naamã tivesse lá no profeta em Samaria, que ele restauraria da sua lepra. A mulher de Naamã chegou para Naamã e disse assim: a menina sabe o endereço que você pode ser curado. Naamã foi no rei sírio, o rei deu 10 vestes, 10 talentos de prata, 600 ciclos de ouro, presentes, e falou: então vai lá no rei de Israel e fala com ele. E Naamã foi lá, irmão, chegou e já foi no endereço errado. O que tem de crente, irmãos, que vai no endereço errado? Porque em vez de ir na casa do profeta, foi na casa do rei. Tem crente que está na prova, irmãos, faz até simpatia. Tem crente, irmãos, que está na prova, vai até nos feiticeiros consultar. Tem crente que quando está na prova, irmãos, ele busca tudo que é tipo de ajuda. Faz campanha dos 600, dos 300, dos 100, dos 50, dos... Irmãos, ele vira de ponta cabeça, porque vai no endereço errado. Mas eu quero dizer para os irmãos aqui nesta noite: tem um endereço certo para nós ir, que é aqui neste lugar. A casa do profeta é aqui. Aqui o Senhor cura, aqui o Senhor ordena a bênção. E ele já foi no endereço errado, irmãos. Aí o rei rasgou as vestes e falou: quem sou eu, rapaz, para curar você? E Eliseu sobe. E Eliseu mandou um recado para o rei e disse assim: rei, diga para Naamã que há profeta em Israel. Diga para mim. E quando Naamã veio, irmãos, Naamã pensou, irmãos, que Eliseu ia receber eles com toda a pompa de um general. E Eliseu não recolheu nem para dentro da casa, irmãos. Que temos que cuidar para não pôr leprosos dentro da nossa casa, vai contaminar. E ele de longe diz assim: vai lá no Jordão e se lava 7 vezes. Aí o Naamã, irmãos, cheio de orgulho, disse assim: eu me lavar no Jordão, nesse rio de água suja, de águas turvas? No meu país eu tenho rios lá, o Damasco e o Fapar, rios límpidos, cristalinos. Aí o servo, irmãos, deu um talento. Chegou e falou: Senhor, só um pouquinho aqui, uma palavra contigo. Se o profeta falou contigo que é para você mergulhar e você vai ser sarado da lepra, qual que você prefere, rapaz? Um mergulho numa água suja ou morre? Porque Deus quebra o nosso orgulho, irmãos. Às vezes, para Deus fazer um milagre, tem que quebrar o nosso orgulho, irmãos. Aí ele mergulhou lá 7 vezes. 7 vezes. Dá uma mensagem aí. Na 7ª vez, irmãos, a Bíblia diz que ele saiu e a pele dele era como a de uma criança recém-nascido. Porque quando você mergulha no Jordão da humildade, irmãos, você nasce de novo. Glória a Deus. Quem nasceu de novo aqui e já mergulhou no Jordão da humildade,
Deus tem talentos para a sua vida aqui nesta noite. Aí, irmãos, Naamã voltou todo alegre. E quando ele volta, irmãos, ele vai dar os 10 talentos de prata, as 10 vestes reais e os 600 ciclos de ouro para Eliseu. E quando ele vai entregar para Eliseu, Eliseu diz assim: Deus me livre a receber um presente de ti. Oh glória! Estamos precisando de profeta assim, irmãos. Tem profeta hoje que está vendendo seu ministério por banana. Dá 50 para eles, profetiza sua bênção sobre a sua vida, irmãos. Profeta de Deus tem que ser assim. Deus me livre a receber presente. E sabe por que ele não recebeu os presentes, irmãos? Aí que está o segredo. Porque quem evangelizou Naamã não foi o Eliseu. Quem evangelizou Naamã foi a menina. E eu quero dizer para você, quando você usar o único talento que você tem, irmão, Deus vai pôr muito mais coisa na sua mão. Levante a sua mão para cima e dê um glória. Quando você usar aquilo que você tem, Deus vai colocar muito mais riqueza na sua mão. Receba em nome de Jesus. É profético para a sua vida aqui nesta noite. Sabe qual foi o outro personagem, irmãos, que fez a obra de Deus com apenas um talento? O nome dele, irmãos, era Onesíforo. Paulo, escrevendo a Timóteo, ele diz assim, irmãos, capítulo 1, verso 16. Ele diz assim: o Senhor conceda misericórdia à casa de Onesíforo, que muitas vezes me recriou e não se envergonhou das minhas cadeias, tendo ele vindo de Roma, com muito cuidado me procurou, e ele me achou. Que o Senhor o conceda misericórdia e graça naquele dia. Onesíforo também não sabia pregar, irmãos, não sabia cantar. Onesíforo não tinha uma hermenêutica, não tinha uma homilética. Onesíforo não sabia escanear os textos sagrados. Mas sabe qual era o talento que Onesíforo tinha, irmãos? O dom da consolação. Porque quando ele soube que Paulo estava preso, Onesíforo viajou 800 quilômetros de navio, irmãos, 3 meses de viagem, procurar Paulo em Roma. Só que tem um problema, irmãos. Roma tinha cerca de 600 mil habitantes. Era uma cidade muito grande. Dentro da cidade de Roma, irmãos, Nero construiu 200 prisões subterrâneas. E naquele tempo não tinha arquivo, não tinha computador, não tinha lista. E Onesíforo andou, irmãos, procurando Paulo em 200 prisões. E um dia ele achou Paulo uma prisão subterrânea. Eu parece que vejo Onesíforo chegando na porta daquela masmorra, no meio daquele esgoto, que toda a cidade derramava o esgoto nas prisões subterrâneas. E Onesíforo chegou e deu um abraço no apóstolo, e diz assim: eu vim aqui porque eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida. Deus é contigo. Deus quer dar o dom da consolação para muito crente que acha que não tem talento. A tua palavra vai fazer a diferença na vida de alguém. Alguém pode estar numa prisão, mas você vai procurar ela, você vai procurar ele. E quando você achar, você vai dizer: eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida. Jesus te ama. Oh glória, vamos estar em pé. Para me encerrar aqui, irmãos, quero falar sobre o último personagem da Bíblia que tinha apenas um talento. Era uma mulher. O nome dessa mulher era Dorcas. Atos capítulo 9.
Dorcas não era líder do circo de oração. Dorcas não era regente da juventude ou do circo de oração. Dorcas também não pregava como Pedro. Dorcas não tinha a sabedoria de Paulo. Dorcas era uma simples e humilde mulher que morava em Jope. Mas ela resolveu fazer a obra de Deus, sabe com o que, irmãos? Com uma agulha. E ela pegou uma agulha de costurar, irmãos. E a Bíblia diz em Atos 9 que ela fazia roupas para ajudar os irmãos da igreja necessitados e costurava. O irmão Josézinho tinha uma roupa que estava rasgada. E alguém falava: leve lá na irmã Dorcas. A irmã costura. Levava lá, a irmã costurava. Quanto que é, irmã? Não é nada. Eu faço pelo amor à obra de Deus. Porque eu não sei pregar, eu não sei cantar, eu não sou líder, eu não sou regente, eu não sou professor da escola dominical, mas eu sei costurar, então eu faço a obra de Deus com uma agulha. Só que um dia, irmãos, a Bíblia diz que ela ficou enferma e morreu. E quando ela morreu, a Bíblia diz que os discípulos pegaram ela e levaram ela para um quarto alto. E próximo à cidade de Jope tinha uma cidade chamada Lida. E souberam que Pedro estava lá nessa cidade chamada Lida. Então mandaram chamar Pedro e disseram: Pedro, apressa-te e vai lá, porque a nossa irmã Dorcas morreu. Quem que vai costurar nossas roupas agora? Quem que vai fazer esse trabalho agora? E eu estava lembrando essa semana, irmãos, do irmão Silvio. E eu estava pensando: quem que vai fazer o trabalho dele? Porque não existe crente sem talentos, irmãos. Glória a Deus. Não existe crente sem talento, irmãos. Alguma coisa Deus colocou na sua mão. Mas ela enfermou e morreu. Há uma glória de Deus muito grande aqui, irmãos, esta noite. Há uma ação de Deus sobrenatural aqui. E Pedro foi lá, irmãos. Quando Pedro chegou, os irmãos estavam chorando e dizendo assim: Pedro, e agora quem vai costurar para nós, Pedro? Quem vai doar roupas na igreja, Pedro? E Pedro fez todas aquelas pessoas saírem, sabe por quê, irmãos? Porque Deus não gosta de saudosismo. Tem crente saudosista, irmãos. É bom lembrar dos tempos bons antigamente, claro que é bom. Passamos por muitos momentos bons. Mas tem crente que estacionou na parada do saudosismo e diz assim: antigamente era assim, porque antes a igreja era assim, porque antes a igreja era assim. E por que não é assim, irmãos? Porque paremos no estacionamento do saudosismo. Aí Pedro tirou o saudosista para fora. E ele dobrou o seu joelho e começou a orar. E quando ele começa a orar, irmãos, ele levanta novamente, aponta o dedo para a irmã Dorcas e diz assim: Tabita, levanta-te. E ela sentou-se na cama. Glória a Deus. Porque ministério, irmãos, não se ganha no supermercado. Ministério não é gerado, irmãos, em festa de aniversário.
Ministério não é gerado em apadrinhamentos. Ministério não é gerado, irmãos, em amizades. Ministério não é gerado em demagogias. Ministério é gerado nas lágrimas da oração. Aprenda isso. Ministério é gerado nas lágrimas da oração. E Deus trouxe você aqui nesta noite para dizer para você: Deus te deu talento, sim. Deus te deu talento. Você não é qualquer um, não. Você é especial para Deus. Você é príncipe de Deus. E eu sei que estou falando com pessoas aqui que, quem sabe, a Dorcas da sua vida morreu. Aquilo que você fazia, você não faz mais. Mas Deus escolheu essa noite especial na sua vida para dizer para ti: o milagre ainda vai ressuscitar na oração. O milagre ainda ressuscita na voz profética. É noite de se levantar. É noite de voltar a fazer o que você fazia. É noite de mudança na sua vida. E eu quero convidar você que sentiu que Deus falou contigo nessa noite. Rapidamente, já passamos da hora. Eu quero que você saia correndo do seu lugar e venha aqui na frente. Meu Deus, que graça que estou sentindo aqui nesta noite, irmãos. Que autoridade de Deus que Deus está me dando aqui para dizer para você: ainda é tempo de restituir aquilo que está morto. Aleluia, 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 aleluia. É tempo de você fazer alguma coisa na obra de Deus. Talvez não tenha lugar aqui no púlpito na hora de culto, mas tem lugar na cozinha, tem lugar na escola dominical, tem lugar no culto de evangelismo. Tem lugar para você, sim. Deus te deu talento. É só você movimentar o que Deus te deu. Deus vai te dar mais. Deus vai te dar ministério da pregação, da palavra. Deus vai te dar voz para você cantar. Deus vai te dar autoridade. Deus vai te dar unção. Tem mais pessoas aqui que precisam nesta noite. Eu quero orar com pessoas aqui que precisam ser recreadas aqui nesta noite, ser alegradas. Você está triste. Você está estacionado nas periferias da casa de Deus. Deus está trabalhando aqui muito forte nesta noite, irmãos. Eu sinto a graça de Deus. Tem pessoas aqui ainda. Tem pessoas. O que teu coração anda triste, sabe por quê? Porque você estacionou. Você enterrou seu talento na sua humanidade, nas suas falhas, nas suas fraquezas, nas suas tristezas, na sua depressão. Mas Deus está aqui nesta noite te dando mais uma oportunidade na tua vida. Eu quero oh, glória. Levante a sua mão para cima. Deus te encher de poder nesta noite. É noite de unção e glória de Deus neste ambiente, nesta casa. Oh, glória. É tempo de Deus levantar meninas aqui. É tempo de Deus levantar jovens aqui, pessoas cheias da glória. Eu quero dizer que a igreja do Mato Branco vai ser impactada pela glória de Deus. E Deus vai levantar pastores aqui. Deus vai levantar cantores. Basta você se movimentar. É hora de mergulhar no Jordão da humildade. É hora de você fazer alguma coisa para Deus. Nas águas do teu amor, glória. Me purifica. Eu quero ser limpo. Lembre canto sobre, dega para sobrefai. No teu oh, glória. Quem está aí, por favor, quem estiver com a mão abaixada, levanta a sua mão. O Senhor vai te tocar aonde você estiver aí. Nesta oração você vai sentir uma presença forte de Deus na sua vida. Deus está reanimando você nesta noite. Deus está renovando a tua vida nesta noite.
Meu Deus, Deus vai batizar aqui. Deus vai batizar crente com o Espírito Santo. Deus vai batizar crente com o Espírito Santo. Deus vai curar enfermidades aí. Tem gente que nem está sentindo mais a dor que chegou aqui. Deus já curou nesta noite. É noite que Deus vai encher o vazio, levantar o caído, fortalecer o fraco. Sinta a glória de Deus. Você que há muito tempo não falava línguas estranhas, seja cheio agora da glória de Deus. Fale línguas estranhas, receba dons proféticos, receba dons espirituais, receba dons ministeriais nesta noite. Seja cheio do Espírito de Deus nesta noite. Oh glória! A glória de Deus já invadiu esta casa. A glória de Deus já invadiu este ambiente. Já vejo gente chorando aqui, falando línguas estranhas. Já vejo gente sendo renovados aqui nesta noite. Abada Xandarai, é tempo de milagre. É tempo de milagre. Os ministérios vão ser ressuscitados novamente. Os dons vão começar a se movimentar novamente. Não há tempo da igreja ficar parada. Não há tempo da igreja ficar estacionada, estagnada. É tempo da igreja correr. É tempo da igreja se apressar. É tempo da igreja se movimentar. Senhor amado, aonde estiver uma mão levantada agora, Senhor, começa a tocar agora. Você começa a encher do teu Santo Espírito. Aonde estiver uma mão levantada, Senhor, começa a curar as enfermidades agora, meu Deus. Oh glória. Batiza com o Espírito Santo agora, Jesus. Batiza, Senhor, manda fogo sobre a cabeça de crente aqui nesta noite. Dá dons ministeriais, Senhor amado. Dá dons espirituais, Senhor amado. É tempo que nós vamos, Senhor, movimentar aquilo que o Senhor colocou na nossa mão, Senhor. Oh glória. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Ministramos vitória sobre a vida da sua igreja, Senhor. Glorificado seja o nome do Senhor. Volte abençoado de volta para o seu lar, para a sua casa. E é tempo de despertamento, é tempo de avivamento.